Estamos todos de pé, vamos ler em São Tiago, no livro de Tiago, no capítulo 4, verso 8. É bom estar aqui com os irmãos, é um privilégio tomar a plataforma, também uma grande, falta palavras, um grande peso, vamos colocar dessa forma. Tiago, capítulo 4, verso 8, é quase um crime fazer vocês procurarem o livro, porque nós vamos ler apenas uma frase, mas apenas este som do farfalhar das Bíblias é maravilhoso, o diabo se irrita facilmente. Glória a Deus, vale a pena, vale a pena. Tiago, capítulo 4, verso 8, perdão. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Vamos ler juntos? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Glórias a Deus, aleluia. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, Pai, e por mais que possamos ler e interpretá-las em voz, não somos capazes de extrair a vida que é aqui, a vida que sabemos que existe aqui. Assim, meu bom Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor possa partir o pão para nós esta noite e nos nutrir com a Tua palavra. Novamente, Pai, eu te peço, fala conosco, abençoa a mim, Pai, e todos seremos abençoados. Tudo te pedimos, tudo colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, amém e amém. Podeis ficar à vontade? Peço que os irmãos permaneçam em oração por mim, amém? Quarta-feira passada eu disse em Túnel Verde que o pregador não faz a pregação sozinho, mas a igreja também tem que pegar junto, amém? Talvez o nosso irmão Rodrigo possa concordar comigo. Glória a Deus. Eu tenho por assunto hoje, irmãos, intimidade com Deus. Hoje é um culto de oração e esse assunto desceu ao meu coração e faz um tanto quanto de sentido para mim. Amém, Jesus. Para começar, eu queria que vocês pensassem em seus corações sobre e respondessem essa pergunta: como você trata quem você ama? Como você trata o seu marido? Como você trata a sua esposa, seu filho, sua filha, seus irmãos, seus familiares próximos, sua mãe, seu pai e assim por diante? Qual é o tipo de tratamento que você dá a essas pessoas as quais você ama? Agora, intimidade, no dicionário, diz respeito a uma vida doméstica cotidiana, o dia a dia, uma relação muito próxima, uma amizade íntima, uma familiaridade. Agora, ter intimidade é uma questão de conhecer, é a questão do quanto você conhece uma pessoa, ou algo, enfim, o objetivo, o objeto da sua intimidade. Por exemplo, quando um rapaz se afeiçoa por uma moça e deseja ter um relacionamento com ela, enamorar-se dela, primeiro ele precisa conhecê-la, ele precisa se tornar amigo dela. E depois de um tempo que eles estão se conhecendo, então ele decide, enfim, enamorar-se. Os dois decidem enamorar-se, né? Se tornarem namorados, firmar namoro, como se diz. E a cada passo desta relação, eles vão se conhecendo um pouco mais e mais. Então, em determinado momento, eles decidem que vão se casar. Então, noivam. Então, se conhecem um pouco mais. Até que, por fim, eles se casam. E se conhecem de uma forma profunda, mais profundamente, passando os dias juntos, acordando diariamente junto e passando o tempo mais próximo um do outro, se conhecendo mais e mais a cada dia, até que eles se tornam íntimos. Porque se conheceram de forma profunda um ao outro. Então, intimidade é uma questão do quanto você conhece e o tanto que essa pessoa também te conhece. Se ambos se conhecem profundamente, então ambos são íntimos um do outro. Agora, o natural, ele explica o espiritual. Isso é um tanto quanto comum, não é? Em Mateus 7, no verso 22, Jesus está nos dizendo sobre quem vai entrar no reino dos céus. Ele nos está entregando um quadro. Isto ainda faz parte do Sermão da Montanha, acredito eu. Então, ele está nos explicando quem vai entrar de fato no reino dos céus. Então, começando no verso 21, ele nos diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus está dizendo que nem todo aquele que diz que conhece a Jesus, que é próximo de Jesus, vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, a vontade do Pai que está nos céus. E no 22 ele dá uma morta incrível.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, no verso 23, ele nos dá a resposta: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora veja, perceba que essas pessoas que disseram: Senhor, não profetizamos nós em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não fizemos maravilhas em teu nome, essas pessoas conheciam Jesus. Mas o problema aqui é que Jesus não as conhecia. Então não bastava apenas eles conhecerem a Jesus, mas também precisava que Jesus as conhecesse. Amém? Veja, nós vivemos em uma era morna. Nós temos essa descrição no livro de Apocalipse, no capítulo 3, dizendo, o próprio Jesus nos dizendo que a era de Laodiceia, a era em que vivemos, é uma era morna. Ela tem uma unção de mornidão. Esta unção de mornidão faz com que as pessoas, elas não tomem partido acerca das coisas. Elas se tornam indefinidas. Elas querem ser tudo e não são nada. Não querem ficar de um lado ou de outro, querem ficar em cima do muro. Inclusive as igrejas não querem ficar de um lado ou de outro. As igrejas acabam entrando nesse estado de mornidão e acabam, ao invés de expulsar o mundo de dentro da igreja, colocando cada vez mais o mundo para dentro da igreja. O mundo denominacional acaba criando uma certa competição entre si, uma competição interdenominacional, fazendo com que ganhe quem mais colocar mais mundo para dentro da igreja ou não. Dessa forma. E isso acaba construindo uma geração inteira de crentes que não comem, ou melhor dizendo, que só sabem comer o filé do cordeiro. Quando nossos irmãos hebreus estavam prestes a viver a décima praga do Egito, que é a mortandade do primogênito, Jesus então, ou melhor, Deus, então dá o que eles deveriam fazer, que era sacrificar um cordeiro, passar o sangue do cordeiro sobre o umbral da porta, tipificando o sinal, amém? Através do sangue, o Espírito Santo. E também assar o cordeiro sacrificado e comer o cordeiro em sua integridade, não apenas o filé do cordeiro, não apenas a parte boa, mas também as entranhas, também os intestinos, também os órgãos. É muito bom filé de ovelha, não é verdade? Carne de ovelha é muito bom, mas será que intestino de ovelha é bom também? Tipificando que, como os nossos irmãos hebreus tiveram que comer todo o cordeiro, hoje nós precisamos comer e nos alimentar de toda a palavra. Amém? Agora, essas pessoas que Jesus está falando no verso 22 de Mateus 7, que diziam que faziam várias coisas em nome de Jesus, mas Jesus não as conhecia, elas conheciam a Deus, mas apenas de longe. Não chegavam perto de Jesus para conhecê-lo profundamente e permitirem serem conhecidas profundamente por Deus. Comiam apenas o filé do cordeiro, comiam apenas o filé da palavra de Deus, se alimentavam e conheciam e se nutriam apenas do filé da palavra, não em sua integridade. Então, isso gera, como eu disse, uma geração de crentes que só comem o filé, uma geração de crentes que se contentam com alguns versículos bons, que nós também gostamos muito, as promessas maravilhosas, tudo posso naquele que me fortalece. Amém, glória a Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, glórias a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, aleluia, Romanos 8:28, glórias a Deus, é verdade. Mas se esquecem de Êxodo 22, onde Moisés nos diz que é abominação para Deus que o homem vista roupa de mulher, e vice-versa. Esquecem de São João 13, que Jesus nos diz categoricamente, por acho que 3 vezes, não é? Que nós devemos sim praticar o ato de lavar pés, que como ele nos deu o exemplo, lavando os pés dos discípulos, nós também devemos cumprir a mesma coisa que ele nos fez, amém? Esquecem que a mulher deveria ficar em silêncio, segundo as palavras de São Paulo, e também, segundo as palavras do mesmo, dirigidas a Timóteo, não deveria ocupar cargo de poder, porém, existem muitas sacerdotisas por aí, não é? Mesmo que não houve nenhuma na Bíblia. Deixam de lado todo o resto. Não vivem, de fato, as entranhas da palavra de Deus.
Mas veja, meus irmãos, quão delicado é isto. Porque muitas pessoas podem, sim, realmente, não cumprir esses requisitos, mas dizerem: mas eu amo a Deus. E isso deveria bastar? Não deveria? Em São João 14, verso 21, Jesus nos diz, novamente, categoricamente, eu acho que ele gostava bastante de fazer essas respostas categóricas, ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Não basta confessar, porque a ação de amar a Deus é um sinônimo de ter fidelidade com a palavra de Deus. É um sinônimo, é a mesma coisa, é o mesmo que obedecer a palavra de Deus, conforme Jesus Cristo está nos dizendo. Quem cumpre os mandamentos de Jesus, este é o que ama. Então não basta confessar, né? A tua confissão tem que andar junto com o teu testemunho. Embora confessar seja muito bom, nós somos salvos pela nossa confissão, amém? Mas também precisamos dar testemunho, também precisamos ter as obras, amém? Nosso testemunho e a nossa obra tem que estar andando lado a lado. E semelhantemente às pessoas de Mateus 7, 22, que Deus nos fala, que estavam conhecendo Jesus de longe, essas pessoas, acho que eu já disse isso, mas elas não se dão a oportunidade de serem profundamente conhecidas por Deus, no sentido de que não chegaram perto de Deus o suficiente para serem conhecidas por Ele. Por isso, no verso 23, Jesus está dizendo: eu nunca vos conheci, me perdoem, mas apartem-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Se chegassem perto o suficiente de Deus, não estavam praticando iniquidade, não seriam iníquos, não é? Mas, novamente, alguém pode dizer: mas tais pessoas eram abençoadas, em nome de Jesus expulsavam demônios, faziam maravilhas, e tudo mais. Sim, eram abençoados. O apóstolo São Paulo, no livro de 1 Coríntios, ele escreveu o capítulo 13. E esse capítulo é maravilhoso. Basicamente, ele está discorrendo sobre o amor. Se você nunca leu, eu recomendo fortemente que leia. 1 Coríntios, capítulo 13. E logo na introdução do capítulo, ainda no versículo 2, ele diz: e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Agora, coloque isso para você, para nós, hoje. E ainda que tivesse o dom de profecia, você tem aceitado um profeta da última era? Amém? Um profeta na qualidade de profeta? Glória a Deus. Amém. Nós temos aceitado um profeta, nós temos um profeta. E conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, não tem este profeta revelado os mistérios de Deus que estão na Bíblia para você? Amém? E ainda tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes. Assim como Jesus nos disse, não é? Que se nós não duvidássemos em nossos corações, nós iríamos a um monte para se transportar e ele se transportaria. E basicamente o mesmo exemplo de Jesus que ele nos deu. E eu não tiver Jesus, que é a essência do amor, então, se você ler 1 Coríntios, capítulo 13, e substituir o amor em todas as frases por Jesus, você vai entender o que Paulo queria dizer. Eu nada seria, se eu tivesse todas essas coisas e não tivesse Jesus, eu nada seria. Mesmo se eu tivesse todos são 7, não é? 7 dons espirituais. Se eu tivesse todas as bênçãos possíveis, se eu fosse rico naturalmente, rico espiritualmente, se eu tivesse tudo, ganhasse o mundo inteiro, mas eu não tivesse Jesus, eu não seria nada, eu seria anátema. Se eu puder parafrasear isso, e se nós não tivermos intimidade com Jesus, de nada valeria, de nada vale, seria maldito, anátema. Amém? Porque mais importante do que ter qualquer dom, mais importante do que ter qualquer bênção, é nós termos o dono do dom, o dono da bênção. Amém? Agora, Jesus ele amarra todas as pontas, glórias a Deus. Em Apocalipse 3, no verso 20, ele nos diz, o próprio Jesus está dizendo, amém? E ele diz que: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Esta porta que Jesus está batendo, é a porta do nosso coração. Amém? Agora, cabe a cada um de nós a decisão, se nós vamos abrir a porta para Jesus. Obrigado.
se nós vamos abrir a porta para Jesus, se nós vamos também nos cabe a nós a maneira como nós vamos tratar a Jesus quando Ele entrar em nossa casa, se é que Ele vai entrar em nossa casa, em nosso coração. Porque imagine, talvez você tenha, muito obrigado pelo lenço, talvez você tenha uma visita, falando hoje em dia naturalmente. Essa visita chega à sua casa, você a recebe, você oferece a ela o sofá da sua sala para ela sentar-se, talvez você possa até oferecer um copo de água para ela se refrescar. E então, se de repente já é tarde, você convida ela para vir até a cozinha e comer tomar um café com você, você pode convidá-la, ela pode ir até a cozinha. Você pode oferecer o banheiro para ela poder usar também, né? Claro que ela fique implícito que ela não vai mexer na cesta de roupas sujas ou algo do tipo. Mas dificilmente você vai oferecer o seu quarto para ela tirar uma sonequinha. Não vai ser para qualquer visita que você vai fazer isso. Não é? Porém, Jesus não é qualquer visita. Quando Ele entra em sua casa, depende do que você vai deixar Ele fazer, qual vai ser o nível de liberdade que você vai dar para Ele dentro do seu coração. Você pode fazer a mesma coisa que você faz com a sua visita, deixar Ele no sofá, mofando, oferecer um copo d'água, e só. Você pode deixar Ele ir até a cozinha e cear contigo, conforme Ele diz aqui na palavra, na Escritura. Você pode oferecer o banheiro para Ele, e você diz para Ele, não, Senhor, não mexe nas roupas, por favor, elas estão sujas, estão fedendo. Tem algumas coisinhas ali que eu estou escondendo, não quero que o Senhor veja. E talvez Ele queira, sim, tirar uma soneca na sua cama, no seu quarto. E você, um pouco, talvez, engraçado, possa dizer, Senhor, pode ir, mas, por favor, não fuça ali o armário. Eu tenho alguns pecadinhos e manias de estimação que eu tenho mantido ali naquela gaveta, que não me dão dificuldade, eu estou tranquilo com elas, e elas podem ficar ali, apenas ignore. Também não mexe embaixo da cama, tem um baú ali que eu estou escondendo alguns traumas e alguns espíritos familiares, que eu também não estou me colocando em problema algum. Pode deixar ali. Mas, no mais, fica à vontade. Ou, você pode dizer para Ele, sim, Jesus, entre no meu quarto. Sim, Jesus, eu tenho algumas coisas ali que só me trazem mal, e eu preciso me livrar disso, mas eu não consigo. Mas Tu tem um sangue que também é um alvejante, que pode limpar o meu quarto, que pode limpar essas sujeiras, que pode tirar esses pecados, expulsar esses demônios da minha vida. Então, por favor, Jesus, entre no meu quarto, entre nas minhas gavetas, purifique, Jesus Cristo. Pega aquele baú de pecados e coisas ruins, e demônios, e espíritos familiares, e traumas, e aniquile com elas todas. E mais que isso, também cabe a você se Ele vai continuar sendo apenas uma visita ou Ele vai morar com você. Porque você também pode dizer para Ele, Senhor, fica comigo, fica, Senhor. Já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz-me morada permanente, fica, Senhor, meu Salvador. Cabe a você, cabe a cada um de nós. E é assim, irmãos, oferecendo o nosso coração para que Deus habite, que nós damos a Ele a oportunidade que Ele precisa, sim, Ele precisa, para nos conhecer intimamente, para que nós também tenhamos a oportunidade de conhecê-lo intimamente. Não somos chamados de noiva de Jesus à toa. Amém? Glória a Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Venha o Teu domínio. Venha o Teu controle. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a Tua perfeita vontade em minha vida. Esta é a vontade que Deus tem manifestado através das Escrituras. A vontade de coabitar conosco e nos controlar. E nos fazer viver uma vida muito além da vida pequena, natural que nós temos aqui, que o diabo nos oferece. Amém? Agora, a Bíblia é recheada de promessas, né? A cada página que você folheia, você vai encontrar uma pepita de ouro que você pode guardar e colocar no seu coração e levar contigo. Amém? Cada um de nós tem experiências com isso, creio eu.
E promessas, por vezes, elas têm condições implícitas, escondidas, entre aspas. Por exemplo, um momento, por favor. Por exemplo, em Salmos 23, no verso 1, o salmista nos diz que se o Senhor for o meu pastor, então eu não vou ter falta de nada. Você percebe? Que você só não vai ter falta de nada se o Senhor for o seu pastor. Se Ele não é o seu pastor, Deus não tem obrigação de cumprir a sua promessa. Amém? Mas se Ele é o seu pastor, glória a Deus. Romanos 8:1, que já foi mencionado, se eu estou em Cristo Jesus e ando segundo o seu Espírito, então nenhuma condenação há para mim. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? E também em Atos 16 nos fala que se eu crer no Senhor Jesus, eu e minha casa seremos salvos. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. São pequenas condições que Deus coloca. Amém? E tem uma escritura que tem um lugar especial no meu coração, que ela tem uma condição boa, uma condição muito bela, eu diria até. E essa promessa foi o próprio Jesus que nos entregou, está em Mateus 28, verso 20, onde ele diz que: e eis que estou convosco todos os dias, e então ele nos dá a condição para essa promessa se cumprir. Então, eis que estou convosco todos os dias, e então a condição que é até a consumação dos séculos. E dito isto, eu quero dar uma boa notícia para vocês, uma ótima notícia. Os séculos ainda não foram consumados, meus irmãos. Isso faz com que esta promessa ainda esteja em vigência. Isto faz com que este Deus, que não é homem para mentir e que é fiel para cumprir a sua palavra, muito mais poderoso, amém? O qual assim nós cremos, Ele ainda está contigo todos os dias. Amém? Por vezes a gente pensa que Deus está longe da gente. Mas quando isso acontece, é quando nós nos distanciamos dEle. Porque Ele está conosco todos os dias. E está a um chamado de distância, está a uma oração de distância de nós. Irmãos, hoje mesmo, antes de você acordar, Ele veio e renovou as suas misericórdias sobre você. Até porque a sua misericórdia é a razão de nós não sermos consumidos, não é? Glória a Deus. Uma vez perguntaram para o irmão Branham: como posso me aprofundar no amor de Deus? Ao que o irmão Branham responde: leia a Bíblia e ore. Ora, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos conhecendo a Deus, pois Deus é a sua palavra, Deus está em sua palavra. Nós conhecemos as suas características, nós conhecemos os seus detalhes, conhecemos a maneira como Ele trabalha, a maneira como Ele é. E quando nós oramos, nós estamos conversando com Deus. E veja, a maneira mais fácil de você conhecer uma pessoa é você chegar para ela e dizer: olá, tudo bem? E se apresentar, perguntar qual é o nome dela, e manter uma conversa, e conhecê-la. Assim é com Deus. Porque quando você ora, não é apenas uma locução, uma via de uma única, não é apenas uma via de mão única, é isso que eu quero dizer. É uma conversa. Talvez você não ouça Deus te respondendo, mas você vai saber quando Deus te responde logo mais. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós estamos em oração, nós estamos sim conversando com Deus, conversando com o Altíssimo. E eu gosto de, Deus se apresenta por vários nomes durante todo o Velho Testamento, até que por fim, no Novo Testamento, Ele se apresenta como Jesus. Mas, esses seus vários títulos, um mais bonito de falar que o outro, Adonai, Elohim, El Shaddai, Jeová, Jeová Jireh, Jeová Shalom e todos os outros 10 nomes compostos de Jeová, sim, é este que você está falando. Este ser poderoso, iluminado, eterno, com quem você conversa quando você dobra os seus joelhos. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Você recebeu Jesus em seu coração? Você tem recebido? Você crê no seu nome? Então eu tenho também outra boa notícia para você. Porque segundo a Bíblia, você é filho dele também. Você também é filho de Deus.
Então, ao mesmo tempo que Ele é todas essas coisas, Jeová, Elohim, El Shaddai, Adonai, Senhor eterno, Ele também é o seu Pai. Mas, eu perguntei no começo, como você trata quem você ama? E agora eu quero perguntar mais uma coisa. Como você tem tratado o seu pai? Será que você se lembra de dar bom dia para o seu pai todos os dias? Será que você lembra de ter pelo menos uma refeição junto com o seu pai todos os dias? Será que você lembra de dar boa noite para o seu pai todos os dias? Ele disse que estaria conosco todos os dias. E eu também queria dizer uma coisa, fazer um paralelo, um exemplo. Nós temos todos memórias afetivas da nossa infância em relação aos nossos pais, nosso pai, nossa mãe, enfim. Tem aquela máxima, né, que todo mundo já disse alguma vez na vida, que a minha mãe é a melhor mãe do mundo, ou meu pai é o melhor pai do mundo. Porque nós temos memórias, nós temos essas afeições em relação aos nossos progenitores. Só que não importa o quão bom o seu pai celestial, ou melhor dizendo, o seu pai natural tenha sido para você, se ele já partiu, quão bom ele foi, ou sua figura paterna, que seja, ou quão compreensivo ele foi contigo, quão amoroso ele foi contigo, quão bom ele foi para você. Não importa o quanto, em escala de grandeza, o quanto ele te agradou na sua vida. Este Pai Celestial que eu vos falo, Ele te ama tanto, ao ponto de ter descido da sua glória, e ter vindo à terra, e ter vivido uma vida inteira de aflições, para que Ele pudesse te entender. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Como eu disse, Jesus não deixa pontas soltas, Ele fez o trabalho completo por nós. Ele te ama ao ponto de fazer tudo isso, ter sofrido tudo que sofreu para poder te entender, para poder te salvar, para poder te dar a oportunidade de ser íntimo dEle. Ele fez muito, muito, para que Ele pudesse ser íntimo de você. Seria uma covardia nós rejeitarmos este convite. A ressurreição da filha de Jairo, no parágrafo 32. Então aqui vem o homem agora, Jesus está indo com o pequeno Jairo para a sua filha doente. Agora eles vão juntos. Eu posso ver Jairo andando agora, todos os sacerdotes olhando para ele, dizendo, então é isso que você escolhe? Sim, é isso. Caminhando, ele se aproximou de Jesus, ele teve uma mudança de coração. E todo homem que realmente se aproxima de Jesus, nunca mais pode ser o mesmo. Não, Senhor, você não pode mais se associar com aquelas velhas e secas religiões formais. Você tem algo em você que o muda e o torna diferente, se você chegar perto. Agora, você pode se aproximar da igreja e continuar fazendo qualquer coisa, mas não pode se aproximar de Jesus e ser o mesmo. Eu queria pedir o livro de oração, eu já estou finalizando. Certa vez eu ouvi um sermão do irmão Branham, e nesse sermão ele contou a história sobre um garoto que queria muito uma bicicleta de presente. Ele queria ter uma bicicleta. Só que ele não tinha condições de comprar, sua família era pobre, enfim. Então ele queria fazer uma oração e pedir para Deus por uma bicicleta. Mas ele não sabia orar. Então o irmão Branham conta a história que ele começou a gritar a plenos pulmões, dizendo as letras do alfabeto. Então ele gritava A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Então chegou um homem e repreendeu ele, meu garoto, que você está gritando a plenos pulmões? Então ele responde ao homem, Senhor, eu não sei orar, eu estou querendo pedir uma bicicleta para Deus.
Então, eu estou apenas dizendo as letras para que ele organize as letras que eu estou dizendo para ele em palavras e formule a minha oração, para que ele saiba o que eu quero pedir para ele. Quando o irmão Branham contou essa história, ilustrando o quão simples é a oração, você está falando com seu pai. As pessoas riram, não entenderam. Não entenderam quando o irmão Branham fica até sem jeito na gravação, você percebe. Não perceberam o que o irmão Branham queria dizer ali. Não perceberam o quão simples é você conversar com o seu pai. O quão simples é você dobrar os seus joelhos e ter a certeza, como esse garoto tinha a certeza que ele ganharia uma bicicleta se apenas dissesse as letras do alfabeto para Deus. Você realmente acha que uma fé de uma criança inocente, uma fé perfeita, podemos dizer, não recebeu uma bicicleta de presente de Deus? Será que Deus não honrou essa oração? Aleluia, Jesus. Irmãos, este Deus, este Altíssimo Deus, este Jeová, este Adonai, este Elohim, que também é onipresente e ocupa todo o espaço e todos os lugares, também se prostra contigo ao seu lado quando você se ajoelha em oração. E Ele está pronto, preparado, sedento por ouvir a sua oração, o seu pedido, a sua queixa, coletar a sua lágrima. Pois assim como nós temos certeza que Ele ouviu A, B, C, D e E, Ele também ouve gemidos inexprimíveis, Ele também ouve lágrimas em oração. Ele também ouve os pensamentos, Ele também ouve o coração partido. Ele também ouve a súplica do seu coração, meu irmão. Glórias a Deus. Eu gostei do hino que o João e a Bruna cantaram. O dono do universo mora em mim. Amém. Você quer que o dono do universo more em ti? Não apenas visite, mas more. Amém. Podemos colocar de pé, irmãos? Oração por minha família e meus familiares e pelo culto de jovens. Oração pelo pastor Mateus. Orações pelos ministérios do pastor Mateus e por todos os pregadores. Amém. Irmão Tiago pede oração por seus pais, Valdo e Marlene, por cura e libertação. Irmão Edmar pede oração por minha mãe, infecção grave, e por um amigo chamado Luiz, por seu casamento. Amém. Oração por irmão Jonas e irmã Milena, Deus abençoe e fortaleça. Amém. Oração por irmão Thales, por mais porções do Espírito Santo. Amém. Estão assistindo a irmã Isaura, a irmã Ivanese de Curitiba, a irmã Cristina Klesler, e pede orações por sua família. Irmão Jorge da Rosa, e pede oração por ele, pelo ministério do pastor Mateus e pastor Estevão. Irmã Nice de Merasca, pede oração pela família. Irmão Jean, irmã Karen de BH. Irmão Felipe de Novo Hamburgo, e pede oração por ele, sua família e familiares. Irmã Nice do Imbé, e pede oração por sua família e por Abraão e Bruna. Apenas isso, apenas isso. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te damos graças, Pai, pelos momentos que tivemos, ó Deus, em companheirismo com a Tua Palavra. Sabemos que o Senhor tem falado aos nossos corações e, Pai, eu rogo, Pai, que o Senhor possa ampliar isso no coração de cada um. Amplie isso no meu coração também, Jesus. E assim como nós falamos, meu Pai, eu peço-te, ó Deus, que o Senhor venha e receba cada oração, Pai. Que o Senhor possa vivificar a cada oração que será dita aqui agora, Jesus Cristo. Que o Senhor possa inspirar a cada oração e colocar em nós aquilo que nós precisamos pedir e nos guiar em tudo, Pai, eu te peço. Mas venha nos ouvir, venha nos ajudar. O Senhor não é um Deus surdo, nós sabemos muito bem disso. Dá-nos da Tua graça, uma vez mais nós te pedimos, meu bom Jesus. Abençoa o nosso momento de oração. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Pai. Amém.